Olá, gente. Boa noite, bom domingo. Confesso para vocês que a minha intenção está gravando ao vivo, né? Vídeo ao vivo, mas o celular já está bem, como é que a gente diz, sobrecarregado. Todas as vezes hoje eu tentei gravar essa mensagem que eu quero trazer agora à noite para vocês. A mensagem era cortada, então me vi obrigado a gravar esse vídeo. Obrigado. Como assim? Como se eu não quisesse. Sim, eu amo pregar o evangelho, eu amo falar do amor de Cristo, mas eu prefiro gravar, porque ao vivo a responsabilidade aumenta. Ao vivo é mais difícil, né? Mas assim, a gente está aqui com a graça de Deus, com o chamado de a vocação de Deus, e que Deus nos conduza nesse momento para ministrar a sua palavra. E hoje eu quero falar de amor, falar do amor. Você sabe o que é o amor? Você sabe o que é o amor verdadeiro? Existe uma música que diz assim: sinônimo de amor é amar. Você sabe o que é amar? Você sabe o que é amar verdadeiramente? Você sabe o que é amar em espírito e em verdade? Você quer ter uma vida com sentido, com propósito, com significado? Uma vida onde valha a pena, né? Valha a pena. Uma vida que tenha tudo isso. Tenha-se a fé, tenha a esperança, tenha o amor, que tenha sentido, que tenha um peso. Não é isso? Nós precisamos do amor verdadeiro, precisamos amar verdadeiramente. Então precisamos de Deus. Deus é amor. O amor procede de Deus. Sem Deus não há amor. Amém? Então sejamos bem objetivos, né? Mandar um abraço aqui para Mensageiro da Cruz, mandar um abraço para minha filha Isadora, que está lá com toda a família, o Joãozinho, a Isabela, a Flor, que estão lá na casa do Hélio, né? Do pai do João, do avô do João Filho, a Verônica. Um abraço a todos, divirtam-se, cuidado aí na volta, no trânsito, Deus abençoe, Deus dirija. Um abraço também para a Marmitaria Divino Sabor. Irmão, apareça, estamos por aqui. Estamos aqui nessa empreitada de semear a palavra. Alan Valentim, um abraço também. Anda tão sumido, mas estamos juntos em espírito. Então, palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 13. O amor é o dom supremo. Né? O amor é o dom supremo, e a gente não precisa só saber que o amor é o dom supremo. Nós precisamos conhecer esse amor, nós precisamos receber esse amor, nós precisamos crer nesse amor, viver esse amor. E aí é a parte mais desafiadora, né? Porque a gente tem uma distância muito grande entre o amor e amar. O sentimento do amor e a ação de amar. Mas essa distância ela pode ser encurtada, porque Deus nos dá o mecanismo, Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá o seu Espírito Santo, Deus nos dá cada dia a oportunidade pela vida, pela família, né? Pela graça da gente ir se desenvolvendo e se relacionando com a vida, com o próximo, com Deus, e ir crescendo nessa graça, a graça de amar, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele foi humilde, foi servo e foi obediente até morte e morte de cruz. Então,
amar é obedecer a Deus. Amar é fazer a vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que a gente conheça o seu Filho, que a gente obedeça a sua palavra, que a gente cresça na graça, que a gente possa perdoar, que a gente possa ser misericordioso, enxergar o que Cristo fez na cruz por nós, sem que nós mereçamos, e conceder isso para o nosso próximo e crescer nesse amor interiormente, para que a gente possa suportar uns aos outros. É isso, estar unidos uns com os outros, formando um corpo, o corpo de Cristo, para que a gente possa iluminar, para que a gente possa temperar, ser sal da terra e luz do mundo. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim, do 1 ao 8. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Isso é graça. O amor é graça. Porque nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então Ele é a fonte. Por isso que sem Deus não há amor. Porque Deus é a fonte. É Ele quem derrama o amor, a graça sobre nós. É Ele que se conecta conosco através do seu Filho. Então nós precisamos ter esse amor. Nós precisamos enxergar essa graça, receber essa graça. Quando eu entendo isso e recebo isso, aí eu posso praticar. Porque a graça, ela tem um resultado na minha vida. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem a segunda parte, ó, o resultado da graça. Eu recebo essa graça, então eu vou aplicar essa graça na minha vida. Isso é desafiador para todos nós. Isso é um caminho da história, a construção da história de toda uma vida. A santificação, buscar a santificação. Eu estar em Cristo, Cristo está em mim. Eu estar aprendendo, eu estar crescendo. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o presente século, mas que renovai-vos o vosso entendimento, para que vocês possam compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a vontade de Deus é que a gente chore com os que choram, se alegre com os que se alegram, que a gente perdoe, que a gente vença o mal com o bem. Amém? Que a gente ande no caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, que é o presente da graça, a graça do presente, o dom da vida, da existência. Por ele vivemos, nos movemos, respiramos e existimos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o resultado, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8. O amor jamais acaba. Como é que nós conseguimos andar nesse caminho estreito? Como eu disse, pelas armas que Deus nos concede por sua graça, a palavra, o Espírito Santo. Não é isso? O Espírito Santo, ele nos concede a graça, o fruto do Espírito, que é o quê? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fé, longanimidade, temperança e domínio próprio. Então, o fruto do Espírito, o resultado da graça, a gente só pode viver esse amor se em nós houver o fruto do Espírito, porque a árvore se conhece pelo fruto. Pelos frutos vos conhecereis, diz o Senhor. Então,
O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus, quando Ele derrama sobre nós essa graça, Ele nos faz enxergar o caminho. E Ele nos conduz nesse caminho, Ele nos guia, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos ensina, Ele nos consola, Ele nos exorta. É isso que Deus faz. E é por isso que eu estou aqui ministrando a palavra. Um homem que busca todo dia crescer na graça e no conhecimento. Aprender de Deus, buscar aprender de Deus, porque eu sou o que mais preciso aprender de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diga isso para você. Eu sou aquela que mais precisa aprender de Deus. Buscar-me-eis e vocês me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, louvado seja Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha aí, o amor e o resultado desse amor. Ele deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, só Deus pode nos dar o entendimento do que é o amor verdadeiro, do que é o verdadeiro amor e do que é amar em verdade. É isso. Ele entregar o próprio Filho e manifestar, expressar e revelar sua graça, o seu amor e nos redimir. Porque o ministério de Jesus, a missão de Jesus, o enviado, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, é o amor, é amar. Ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Então, Deus é esse amor, Jesus Cristo é esse amor, o Espírito Santo é esse amor, a palavra é esse amor, que ele seja derramado na minha e na sua vida. A partir de hoje, a partir de agora, que ele cresça cada vez mais na minha e na sua vida, em todos os sentidos. Não que nós sejamos e seremos perfeitos, não, mas que nós olhamos para aquele que é perfeito e que nos justifica. Essa semana alguém fez uma crítica a uma pessoa que eu amo e conheço bem e disse assim para ela, você não é 100% crente. E ela ficou chateada com aquela palavra que veio de alguém que ela gosta muito, que é da própria família. E eu disse assim para ela, você devia ter respondido assim, não ficado chateada, mas ter respondido assim, realmente eu não sou 100% crente, eu não sou nem 1% crente, mas aquele que me justifica, aquele que me redime, aquele que me salvou, que me comprou, que me lavou com o seu sangue, ele sim é 100% santo e é ele quem justifica. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, aqueles os quais são chamados segundo o seu propósito. Então, quando a gente tem essa consciência da graça, a gente diminui para que ele cresça, como João Batista disse. A gente desaparece para que a luz de Cristo ilumine e que toda honra e toda glória, que se há algo de bom em mim, se há algo de bom que eu digo, que eu faço, que as pessoas vejam que é Cristo na minha vida e não que seja para a minha própria glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E vamos concluir essa mensagem. Você sabe qual é a cor do amor? A cor do amor é a cor do sangue. Aleluia! Você sabe qual é a forma do amor? A forma do amor é a forma de cruz. Você sabe qual é o nome do amor? O amor tem um nome, e o nome dele é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Você sabe qual é o sentido, o significado da minha e da sua existência? O sentido, o significado e o propósito desse amor? É redenção, é perdão, é reconciliação. É isso que Jesus traz. E ele se dá. Vinde a mim. Ele se dá e ele chama você. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Olha como está faltando mansidão e humildade. E está sobrando orgulho, soberba e prepotência. Porque eu sou manso e humilde de coração, e em mim vocês encontraram descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Concluindo, o que Jesus fez na cruz do Calvário, ali sim, é o verdadeiro amor e o amor verdadeiro. Não amor só de palavras, mas de sacrifício.
de obediência, de renúncia, de humildade. O amor perfeito. Então, eu te convido hoje. Todo esse amor é oferecido para mim e para você. Você pode receber esse amor. Quando nós recebemos esse amor, nós recebemos paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nós recebemos justificação, redenção, reconciliação. Nós somos feitos filhos, nós somos feito corpo de Cristo, a igreja. Nós somos redimidos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora eu entendo porque que eu tentei várias vezes gravar essa mensagem hoje e não consegui. E o Senhor me deu a oportunidade de trazê-la ao vivo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, prospere a sua vida e que Ele lance luz por graça e que você possa ser renovado em entendimento e receber, em nome de Jesus Cristo, a palavra e receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje e sempre é isso a minha oração por você e por sua família. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.